Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. O Senhor é maravilhoso. O único digno de ser louvado, adorado e exaltado. O único digno de todo louvor. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pela graça do Senhor que foi derramada sobre nós, Pai. Obrigado porque temos uma casa. Obrigado porque temos trabalho, temos condições de colocar o alimento sobre a nossa mesa. Louvado e exaltado seja seu nome, Pai. Obrigado pela nossa família, parentes, amigos. Obrigado por este momento, Pai, onde podemos discutir e aprender mais sobre a sua palavra. Louvado e engrandecido seja o Senhor para todo o sempre, Senhor. Te peço, Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações, que possamos sair cheios da tua palavra e cheios da tua presença, para a honra e para a glória do teu santo nome. Vem, Senhor, derramando dos teus dons sobre nossas vidas, conforme a necessidade, conforme a vontade do teu querer. Dons de sabedoria, profecia, dons de fé, cura, discernimento de espírito. Como vamos precisar deste dom para os últimos dias? Vem, Senhor, e age sobre nossas vidas. Te peço pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar derramando da sua graça sobre nossas vidas. O Senhor conhece os nossos sonhos, o Senhor conhece os nossos desejos, o Senhor também conhece nossas lutas, nossas dores, nossas aflições e as nossas ansiedades, Pai. Espírito Santo, vem derramar das bênçãos e vem tratar os nossos corações para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Seja também com as nossas famílias e os nossos familiares, que o seu Espírito esteja os alcançando e transformando a vida deles. E se for preciso, use a nossa vida para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, perdoa os nossos pecados e nos ensina, Senhor, também a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem e nos perseguem, Senhor. Cuida, Pai, dos nossos lares, guarda as nossas vidas, livra-nos de todo mal. Senhor, também te peço pela nossa nação, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a tua igreja, despertando o teu povo, acordando a tua igreja, Senhor. Que a sua igreja esteja se levantando em oração, para que o poder do teu Espírito seja derramado sobre o teu povo e o avivamento prometido para esta nação venha a acontecer para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa nação. Perdoa, Senhor, o povo que é idólatra, o povo que é cheio da iniquidade, povo que é cheio de maldade em seu coração. Um povo, Senhor, que só pensa em si próprio, Pai. Derrama da sua graça sobre esta nação e que as pessoas possam reconhecer Jesus como o Senhor desta nação, Pai. Te peço também por Jerusalém, traga paz para aquele lugar, traga paz para o Oriente Médio, Pai. Que o Senhor esteja se revelando para aquele povo através do teu Espírito, que seja usando pessoas ou de maneira sobrenatural, mas que o Senhor esteja se revelando para que todos possam reconhecer
Jesus como o Messias, e que através de tudo isso, Pai, desta paz, as nações possam também ver que há um Deus sobre Israel, que há um Deus sobre a sua igreja, e que haja transformação em todo o mundo, que haja conversão em todo o mundo, que haja paz em todo o mundo, para a honra e para a glória do teu santo nome. Aguardamos, Senhor, a tua volta, aguardamos o teu retorno, desejamos, Senhor, a sua volta. Maranata, Senhor. E para isso nos capacita, Senhor. Nos ensina a interpretar os teus sinais, nos ensina a interpretar a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a interpretar a tua escritura. Nos ensina a ter cada vez mais vontade e desejo de ler a tua palavra e assim, Senhor, conseguir entender e ver os teus sinais para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a gente está lendo então o livro de Gênesis e a gente está caminhando para o final e a gente está vendo então a história de José no Egito e a gente está vendo quanto José já amadureceu, ele já se tornou governador do Egito e seus irmãos então vieram de Canaã para o Egito. Então ali José começa a testá-los para ver como estão seus corações. Então José os prende, depois solta, deixa só um preso, manda de volta para casa e fala para trazer então seu irmão mais novo. E aí a gente tem essa discussão entre Jacó e seus filhos, porque ele não quer deixar o seu filho mais novo ir para o Egito, com medo de perdê-lo, assim como ele já tinha perdido José, o filho de sua esposa amada. Mas a fome, ela continua, né? Eles estão apenas no começo de tudo, é apenas os primeiros 2 anos. Ainda teria mais 5 anos de fome, então o alimento que eles levam acaba. E aí eles têm, de todo jeito, ter que voltar ao Egito para comprar mais alimento. E agora a gente vê Judá se posicionando. Desculpa, a gente vê Judá então se posicionando e se colocando ali, falando que ele traria o jovem, deixe o jovem sobre o meu cuidado, que eu trarei o jovem de volta para a nossa terra. Então Jacó, não vendo outra maneira, ele permite que seu filho Benjamim vá então ao Egito com os seus outros irmãos. Então, chegando já no Egito, a gente tem então ele sendo recebido pelos administradores ali do Egito. Levados então, José prepara um banquete para eles, solta Simeão, e aqui a gente vê então acontecendo o sonho de José, porque então seus 11 irmãos se prostram diante dele. Então José prepara então esse banquete entre eles e serve eles, tal. E eles ali, José ele não pode sentar à mesma mesa que seus irmãos, porque por ser egípcio, esse costume não permite, José ainda não tinha se revelado, então seus irmãos sentam numa mesa e é servido um banquete para eles e José numa outra mesa, vendo tudo ali de perto, mas ele serve uma porção que é 5 vezes maior para seu irmão Benjamim. E então a gente começa Gênesis capítulo 44, versículo 1, com José colocando uma taça dentro da bolsa de Benjamim. Só recordando que a taça é algo muito importante para os egípcios, era onde eles tomavam o seu vinho, a sua água, o que for. E ali aquela taça ela era apenas daquele senhor, né? No caso do faraó e aqui no caso do governador do Egito, que era José. Então era algo assim adornado, era algo muito único, né?
Então era uma ofensa o que vai acabar acontecendo. Mas a gente sabe que tudo são planos do próprio José. Vamos continuar. Gênesis 44, versículo 1. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme a ordem de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinha se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que distribuíram, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando eles os alcançou, repetiu-lhe essas palavras. Mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal mal. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Então a gente tem aqui de novo eles cometendo o mesmo erro de Jacó, quando Jacó também fala a mesma frase para Labão, dizendo a mesma história: se encontrar os ídolos, que essa pessoa que estava com os ídolos morra. E os filhos, então, ao ver o pai, repetem a mesma história. Versículo 10. E ele disse: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. E cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a buscar, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo. Então, imagina o administrador abrindo os cestos e começando a colocar as pratas para fora. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Então Judá e seus irmãos chegaram à casa de José. Ele ainda estava lá, então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: quem foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. E depois podem voltar em paz para a casa de seu pai. Olha que interessante. A gente tem o tempo todo José tentando provar seus irmãos. E acredito que essa aqui é a última prova de José. Eles me trocaram, me venderam por dinheiro e me largaram aqui no Egito. Eles estão mostrando ser diferentes, mas eu vou pôr a última prova. Vamos ver se eles vão, o que eles vão fazer pela vida do irmão mais novo. Vamos ver se eles vão lutar por este irmão ou vão abandonar este irmão aqui no Egito, como fizeram comigo, e voltar para casa de seu pai. Então era o último teste de José com os seus irmãos. Versículo 17. Disse, porém, não.
Versículo 18. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: Por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. Meu senhor perguntou a estes servos, meu senhor perguntou a estes servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então dissestes a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles já se foi. E eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, causaram, a tristeza que me causaram fará com que a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a ter agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso fazer o mal que sobrevirá. Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Então a gente tem aqui Judá intercedendo junto a José pela vida de Benjamim, totalmente diferente do que ele fez por José. José, ele deu a ideia de vendê-lo. Afinal de contas, se matarmos ele, não vamos ganhar nada. Então vamos vendê-lo, que assim a gente ganha alguma coisa. E aqui a gente vê José todo o tempo colocando prata em suas coisas. E aí, então Judá começa a interceder e contar toda a história para José. E ali ele se coloca, então, olha, deixa que Benjamim volte. Assim meu pai continuará vivo. E que eu fique aqui no lugar de Benjamim como seu escravo. Porque se Benjamim não for, com certeza meu pai morrerá.
Então, eles estão, não só eles, acredito que todos estão se colocando de tal maneira que, se Benjamim não voltar, ninguém vai voltar. E ali eles se tornariam escravos de José, do governador do Egito, e com certeza seu pai e toda a sua família morreria de fome em Canaã. E assim a gente conclui então o capítulo 44. Alguma pergunta? Senão a gente já passa a leitura para o 45. Veja que tudo isso que o José fez com os irmãos, ele estava ali fazendo tudo isso para ele imaginar o tanto que o pai dele sofreu. Por isso que o Judá repetiu a história por várias vezes, né? Detalhadamente, tudo que eles combinou com Jacó. Falei assim, rapaz, aí o coisa tava fazendo esse jogo para ver a grandeza de tanto. Falei assim, o meu pai me amava, eu gostava tanto mesmo. Ele ficou imaginando, se colocou no lugar do pai dele. Falei assim, nossa, meu pai deve ter sofrido demais da conta quando sentiu minha falta. E aí ele tava testando e vendo assim, falando, tipo assim, tava no coração dele, ele já tava tudo planejado mesmo. Não ia fazer mal nenhum pros irmãos. Que era um cara que, tipo assim, ele não guardou rancor, né? A gente vê que ele não guardou rancor da família, dos irmãos de jeito nenhum. Ele tava era com, fazendo tudo aquilo ali porque ele era um escolhido de Deus e ele tinha muito, sim, tinha um coração muito bom. Mas ele E queria era, saber, e era muita saudade da própria família, né, cara? e Aquele, ele queria saber como que estavam seus irmãos, né? é, Seus irmãos tinham mudado ou não. uhum, E é sim, interessante que Judá se colocando nessa posição, a gente viu na história que Judá foi o cara que se afastou da família pela culpa, pelo remorso do que tinha feito. E uhum, agora ele está se colocando à disposição para ele se tornar o escravo em vez de Benjamim. Os nossos olhos já tem uma visão, a gente lê isso já pensando e sabendo o que vai acontecer. uhum. Mas se coloque na situação, os irmãos de José não sabem o que vai É, acontecer. Para e eles, aquilo ali é um ponto de interrogação. Eles estão diante de um homem poderoso que é eles não conhecem, né? eles não conhecem. Lembra que eles contam para o pai que era um homem severo. Então eles estão ali diante de alguém que eles temem, Uhum. alguém que tem poder sobre eles ali. E que, cara, e eles estão numa terra estrangeira, então qualquer coisa pode acontecer com eles. Então ali Judá se coloca então à disposição para se tornar servo. E imagina, eles estão todos temerosos do que está acontecendo e sem entender também o que está acontecendo. José percebeu que o Judá é o que vendeu ele, que fez a maioria das coisas, era o mais velho. Ele viu que ele se arrependeu, né? Ele falou assim: esse meu irmão se arrependeu do que fez lá no passado. Realmente. Legal. Vamos para o Isso aí. 45? Quem puder ler. Eu vou ler. José revela a verdade. 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora
não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Para aí, Diego. Olha que interessante, então. Lembra que a gente tem colocado sempre José como uma sombra do que Jesus vai ser. Então a gente tem uma ideia aqui de que José é como se fosse o próprio Cristo, né? É um tipo, né? Então José ali vestido de egípcio e os seus irmãos não reconhecendo. E a gente tem então hoje um Jesus vestido de romano e os judeus não o reconhecendo como o Messias. E a gente tem uma ideia aqui que, então, Jesus um dia, uma hora, um momento, vai se revelar aos seus irmãos judeus. E não vai depender de gentios, não vai depender da igreja gentílica para que isso aconteça. E talvez, sim, da sua igreja, dos judeus messiânicos, e também de algo sobrenatural que pode vir do próprio Espírito. Então, a gente tem aqui algumas coisas interessantes acontecendo. José manda todos saírem, todos que são gentios saírem, todos os seus escravos, os seus soldados, os seus administradores, chefe de cozinha, manda todo mundo para fora da sala de jantar, aonde o banquete estava sendo, aonde aquela, na verdade, essa reunião estava acontecendo, provavelmente no mesmo lugar do banquete. E ali, então, ele se revela. Então, a gente pode ter uma ideia aqui que Jesus se revelará aos seus irmãos, né, ao povo judeu, o povo israelita, sem a necessidade que o povo gentil esteja junto. De alguma maneira, a gente não sabe, mas a gente já tem visto, né? Povos árabes, os próprios judeus, tendo revelações do Espírito Santo através de sonhos, de visões, de maneiras sobrenaturais. E também temos aqueles judeus messiânicos que já reconhecem Jesus como o Messias. E esses têm tido o trabalho, eu acredito, de despir, tirar essa roupa, essa cara romana de Jesus e mostrar aos judeus o quanto Jesus era irmão, era judeu também. Então, eu acredito que José, ali, ao se revelar, ele começa a tirar toda a sua indumentária de egípcio, né? E provavelmente também começa a falar com eles na língua deles, em hebraico. E é muito interessante que aqui ele está falando, então, olha, não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá. É a mesma ideia. Jesus também, com certeza, deve tocar isso no coração do judeu. Olha, não se preocupe por você não ter me negado. Não se preocupe por você ter me matado. Afinal de contas, foi Deus que me enviou diante de vocês para que houvesse salvação, para que vidas fossem salvas. Já se passaram 2000 anos e agora está vindo a grande tribulação para que o reino do Senhor Deus seja realmente estabelecido. E assim, eu voltando para que houvesse então remanescentes, para que houvesse então grande livramento. Então, eu acredito que toda essa revelação de Cristo Jesus, vindo para os judeus, a gente não sabe como nem quando, mas vai trazer um grande livramento. Como eu já disse algumas vezes, a gente precisa entender que quem está esperando, tanto Jesus, tanto os judeus quanto o povo árabe, né, o povo islã, os ismaelitas, estão esperando um Messias. Eu acredito que o Messias que virá, que é o anticristo, que enganará a todos,
é um Messias islâmico. Ele vai ser ali do povo árabe. Então ele vai enganar aquele povo. O judeu vai o aceitar como um grande líder, um grande governador, um grande profeta, porque acredito que esse cara, além de trazer paz ali para o Oriente Médio, ele também pode conceder a construção do templo. E desta forma os judeus vão respeitá-lo, mas não aceitá-lo como Messias. Mas quando esse anticristo, que é o Messias islâmico, sentar-se no templo e profanar o templo, ali vai haver grande confusão entre os judeus. Eu acredito que é deste período para frente que Jesus então vai reunir os seus irmãos e se apresentar como o Messias. E aí só então, depois disso, depois da grande tribulação, Jesus volta ao som da sétima trombeta. E ali então, neste momento, ele vai trazer grande livramento para o povo judeu também. Vamos continuar, Diego? Versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrar todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, a tua família e todo o teu rebanho acabarão na miséria. O Diego, olha que interessante. Eu não tinha reparado nisso, ó. Quando ele fala assim, o versículo 8, né? Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Então é como se o próprio Deus então manda Jesus para a terra para que ele fosse morto, né? Então Jesus está ali, é como se o Jesus ressurreto, né? E olha que interessante. E ele quem? Deus me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio. O que Jesus é hoje? Nosso sumo sacerdote. Deus o fez nosso sumo sacerdote. Então a gente tem na cultura o sumo sacerdote, aquele que intercede pelos pecados, correto? Então a gente tinha homens fazendo isso. Quando Jesus vem, é entregue na cruz e volta, a gente tem ali então o próprio Deus tornando Jesus o sumo sacerdote, aquele que intercede pelos nossos pecados. Olha que interessante. Então, assim como o próprio Deus colocou José como ministro do faraó para administrar todo o palácio do governo, o próprio Deus colocou Jesus como sumo sacerdote, administrador da terra e governador de toda a terra. Olha como a gente consegue ir linkando as coisas. E cara, como isso é maravilhoso. Pode continuar, por favor. Versículo 12. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois
os seus irmãos conseguiram conversar com ele. 16. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazer as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó lhe tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas novas. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se de seus irmãos e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. 25. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhes deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhes relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviou para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Massa. Olha que interessante, então. Quando o faraó ouve e descobre, então, que José encontrou seus irmãos, seus familiares, o faraó fica alegre. Então a gente tem ali o faraó como alguém, como os gentios, né? Como a ideia da igreja gentílica. Então a gente tem ali o faraó se alegrando porque os irmãos se reencontraram. Os irmãos então ali se encontraram de novo e voltou então a comunhão. Mas ainda falta uma pessoa, ainda falta o pai, ainda falta quem exerce mais autoridade sobre toda a família. Então eles mandam, então o faraó manda buscar, né, o pai de José, e ali entrega várias coisas, várias riquezas e as carruagens para que Jacó viesse junto. E ali então ele dá um destaque a Benjamim, seu irmão preferido, seu irmão de, de sangue, né, da sua própria mãe ali. Ele dá 300 peças de pratas e 5 mudas de roupas novas. Ele dá algo mais para Benjamim. A gente tem aqui, talvez, dentro dessa visão, que Benjamim possa ser os judeus messiânicos, aqueles que estão mais próximo de Cristo, aqueles que já têm mais intimidade com Cristo. No caso aqui, Benjamim, o irmão mais próximo de José, recebendo uma recompensa maior. Lembra-se que as nossas escolhas e atitudes hoje são as que vai trazer as recompensas, os galardões que teremos no reino de Deus. E José, então, os despede para Canaã, para que eles vá buscar o seu pai, e pede, não briguem. Não briguem porque um recebeu mais que o outro, ou não briguem pelas coisas que aconteceram. Vão
em paz, traga meu pai de volta. E então a gente vê a cena então dos filhos de José, os filhos de Jacó, chegando em Canaã e contando então para os mais velhos, contando para aquele que é responsável por toda a família. Já José ainda está vivo, ou então Cristo vive, e agora ele é governador de toda a terra. Ele vai governar tudo, e aí, na verdade, ele é governador do Egito. Mas sabe que, lendo isso aqui, uma coisa que eu estava pensando? Eles não contaram que foi eles que entregaram José para os egípcios. A ideia ainda de o bicho ter atacado ele, de alguma maneira ele ter sobrevivido e se tornado egípcio, foi o que ficou na cabeça de Jacó. E eu não lembro se para frente isso é contado, mas pelo jeito não. Só lá na frente, depois que Jacó morre, os irmãos de José temem pela sua vida. Mas a gente vê aqui, então, eles contando que, de alguma maneira, José está vivo e agora ele é governador do Egito. E aí, então, a gente tem Jacó revivendo o seu espírito. E aí ele traz, então, e vai dar um basta, né? Meu filho ainda está vivo e ele volta para a terra, vai para o Egito, antes que ele morra, para reconhecer, para ver José novamente. E assim a gente finaliza o capítulo 45. Vamos ler o 46, ele é bem cheio de nomes para variar. Vou estar lendo ele então. Jacó emigra para o Egito. Capítulo 46, versículo 1, a gente tem então assim: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu-lhe sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo e desça ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos. Oi. O que significa que a mão de José fechará os seus olhos? É porque ele vai morrer? Que ele vai morrer no Egito. Ah, tá. E o seu filho, né, querendo ou não, o seu filho predileto, vai ser aquele que vai fechar os seus olhos. E é o que é interessante que ele fala, né, que você voltará à sua terra. Então Jacó, quando morre, José enterra Jacó no túmulo de seus patriarcas, né? Então ali, além de José fechar, né, aquele que encerra ali a vida de Jacó, deixando claro que Jacó morreria no Egito, ele ainda o traria de volta. Versículo 5. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos. Vamos lá. Seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, e isso é todos os seus descendentes. Lembra-se que a gente não tem ali a ideia, muitas vezes, de filhas, por exemplo. A gente sabe que Jacó só teve uma, porque está falando suas. Porque provavelmente ele, por ser o patriarca de toda uma tribo, de todo um povo, até as filhas de seus servos também eram consideradas
suas filhas. Assim como os filhos de seus servos também eram considerados seus filhos. Lembra-se quando Abraão, ele estava velho e não tinha filho, ele acreditava que um dos filhos de seu servo seria o seu herdeiro. Então, tem essa tradição. Então, os filhos ali não é somente os filhos de sangue, lógico. Os filhos de sangue têm todo um privilégio, né, maior, mas também eram considerados os filhos de seus servos também como seus filhos e filhas. Versículo 8. Estes são os nomes dos israelitas. Esses são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó, estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Erzom e Carmim. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim e Joar, e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Você pulou Pulei quem? o 10? Ah, não. Não, já estou no 12. O 10 são os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Joar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez. Ó, que interessante. Agora a gente tem o filho do neto. Esrom e Amum. Estes foram os filhos de Issacar. Tolá, Puá, Jazubê e Sinrom. Assim foram os filhos, estes foram os filhos de Zebulon, Serabe, Serade, Elon e Zaleel. Foram estes os filhos de Lia, foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram, ao todo, 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Ragi, Suni e Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser, Iná, Isvá, Isvi e Berias. E a irmã deles será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Interessante, né? Às vezes, eles colocam alguns netos aqui de Jacó. E um destaque para uma irmã. Interessante. 18. Foram esses os 16 descendentes de Zilpa, serva de Labão, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera e Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arder. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó, graças a Benjamim, que teve 300 filhos. Os filhos de Dan foi Usim. Estes foram os filhos de Naphtali,
Jazael, Guni, Gezer e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, que Labão tinha dado à sua filha Raquel. A sua filha Raquel deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizando 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram de José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen quando lá chegaram. José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Olha que interessante. Então, olha o tamanho da tribo de Jacó, daquelas famílias que tinha ali. A gente tem aqui 70, sem contar as mulheres, sem contar os servos e servas que ali tinham também. Provavelmente, os filhos de Jacó, pelo que a gente está vendo aqui, casaram-se também ali, com os filhos de servas, com os filhos das servas, alguma coisa assim, porque a gente só tem um detalhe de Simeão, que teve filho com uma cananeia, teve mais de uma mulher. E a gente sabe que Judá também, por ter saído da casa de seu pai, também se casa com uma cananeia e tem filho com uma cananeia. Mas os outros a gente não tem esse detalhe a gente tem aqui em Simeão. Então, provavelmente, casaram-se ali com as servas de seu pai, que provavelmente eram bastante. Lembra-se que quando Simeão e Levi matou toda aquela tribo, Jacó pegou todas as mulheres e crianças e colocou dentro do seu povo. Colocou ali como servos e servas. Então, ali aumentou. Se a gente tem aqui só da descendência de homens, filhos e netos, 70, você imagina ali, a gente pode dobrar isso com servos e servas. Ou até triplicar, porque ali a gente vai ter homens e mulheres e filhos. Então, a gente tem muita gente descendo com Jacó para Gósen. Versículo 31. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam do rebanho e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quantos lhe pertence. Lembra que o egípcio não gosta de pastores. Lembra que aqui José então está deixando claro que eles vão trabalhar, que eles vão também lutar pelo seu próprio alimento, que eles têm coisas ali para seu sustento. Lógico que ainda estão com fome e precisam do trigo para fazer o pão, porque não há colheita. Mas ele está deixando claro ali e mostrando quem eles são para o faraó. 33. Quando o faraó mandou chamá-los e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam-lhes assim: teus servos criaram um rebanho desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então, essa terra de Gósen, ela fica um pouco longe da cidade aonde José habitava ali junto com o faraó. Então a gente tem aqui a história de José trazendo seu pai e
toda a sua família para o Egito. E ali, então, eles habitam nessa terra chamada Gósen. E é muito interessante que esta terra tem vestígio desta população. Hoje, os arqueólogos, os historiadores conseguem encontrar vestígio dessa população de hebreus, de pastores, na terra de Gósen. Isso é muito legal. Então a gente tem eles ali um pouco distante pelo fato dos egípcios desprezarem pastores. E isso vai dar um destaque, né, para um futuro maior quando eles acabam se tornando escravos, porque troca Faraó, troca toda uma geração, e esse desprezo começa a se tornar algo muito grave, né? Então a gente finaliza o capítulo 46. Se alguém tiver alguma coisa para falar e alguma pergunta. Hein, Éder? Esse aqui, tipo assim, não vou dar um spoiler, mas essa região aqui, ó, Gósen, citada, ela tá citada aqui no 45, e agora você citou ela de novo no final aqui, né? Nesse 46. Onde me levou isso aqui? Lembra das alianças de Deus com Abrão? Que ele falou que essa geração ia viver 400 anos e depois ele tiraria de lá toda essa descendência dele que ia multiplicar, crescer, que ia para o Egito, ia viver 400 anos, 430 anos, e depois ele amaldiçoaria quem lhe fez mal e tiraria eles de lá de novo. Tá indo para aquela promessa de Deus lá, né? Deus é maravilhoso mesmo, ele já sabe de todas as coisas. Sim. Jesus já falava isso aí, já dava um spoiler naquela época lá que eles faziam aliança com Abrão, que Abrão errava, não estava totalmente, tipo assim, quando ele questionava Deus aí, depois que ele passou a não questionar mais Deus, daí ele já sabia que as alianças lá, Deus prometeu que eles iam chegar nesse ponto aí, que é essa região de Gaza, e aí essa geração ia dissipando e acabando, mas sempre Deus levantando alguém para que Deus já sabe todas as coisas, sabia que eles iam, com o tempo, geração vai se indo, que eles duravam bastante, né? Vivia bastantes anos, então acabava uma e começava uma outra, mas bem afastado de Deus já. E daí aqui é onde eles viraram escravo. E lá para Abraão ele já tinha prometido que eles iam perecer nessa região e ele ia tirar de lá eles. É muito, muito maravilhoso. Deus já sabe de todas as coisas mesmo. O que é Aqui me interessante. levou lá para trás, que a gente leu do começo, Gênesis, né? Então, já houve a promessa lá que isso ia acontecer. O que é interessante é que a gente realmente, Deus já tinha dito para Abraão que os seus descendentes desceriam à terra do Egito, né? Mas o que é interessante que, deixa eu só achar aqui com quantos anos, se alguém souber quantos anos José morreu. José morreu com 110 anos. Então José morreu com 110 anos. Essa situação aconteceu, ele tinha 30, né? Que a gente viu ali mais para trás. Então, esse período do povo dentro da terra de Canaã, a gente tem ali, então, 80 anos. 80 anos com José vivo, certo? Lembrando que eles foram para o Egito, eles não foram escravos, eles foram irmãos de José, irmãos do governador, e ali eles foram trabalhar. Então, acabou-se a seca, eles tiveram que trabalhar, ter seu próprio sustento, seu próprio alimento. Lógico, tinha todo um trabalho. E, com certeza, com o crescimento deles, eles também começaram a se espalhar pelo Egito.
também foram para as outras terras. Então, se passaram 80 anos e José veio a morrer. E aí a gente tem, então, Deus faz uma promessa para Abraão de 400 anos, né? Isso dá mais ou menos 4 gerações. Então, vamos colocar que a gente tem aqui, então, José por 80 anos. Vamos que colocar que ali, mais ou menos por mais uns 100 anos, esse povo cresceu. Esse povo cresceu. Eu estou Vai se sendo multiplicando. eu não tenho esses dados exatos, mas vamos pensar assim. Então, por 180 anos, o povo cresceu e viveu no Egito tranquilamente. E então, troca-se de faraó. Ali, provavelmente, trocaram ali vários faraós. Mas eu acredito que o primeiro faraó, depois desse que veio, depois de José, conhece a história de José, então deve ter respeitado esse povo. Então vamos arredondar aí que durante 200 anos, o povo não foi escravo, e sim se multiplicaram. Se multiplicaram ao ponto de crescer, ao ponto de começar a se tornar maior que os egípcios. Aí então, o próximo faraó começa a se preocupar. Fala, esse povo é mais numeroso que o nosso. Vamos escravizá-los. Então a gente começa a ter aí, então, provavelmente 2 gerações de escravos, mais ou menos 200 anos. E aí, por que passaram-se, por que foram 430? Porque o povo hebreu levou 30 anos para se recordar do Deus vivo e começar a clamar ao Senhor. A gente vê na história que Deus ele é soberano, né? Assim como o próprio Satanás desconfiou que algo ia acontecer e ele faz o faraó matar todos os meninos, porque lembra que lá no Jardim do Éden ele tem uma promessa de que nasceria alguém do filho de uma mulher que pisaria na sua cabeça e o mataria? O diabo não sabe quem é. Então a gente tem aqui essa situação com Moisés também sendo essa tipologia de Cristo. Satanás, lembra que o que acontece aqui no Egito vai acontecer lá na frente em Jerusalém. Então o faraó manda matar todos os meninos na época em que Moisés nasce. Então Deus já estava preparando o povo antes do povo começar a clamar. Então no período, olha que loucura, no período certo, de 400 anos, um pouco antes, Deus faz com que Moisés nasça e ele é protegido e levado a ser criado no Egito. Ele não morre. O que Deus falou para Abraão? Que eles ficariam 400 anos na terra, então eles seriam libertos. Correto? Certo. Então, Satanás sabia que depois de 400 anos, alguém ia nascer para libertar eles do Egito. Então ele cria essa estratégia para matar todos os homens. Então ele começa a matar as crianças, meninos que nascem, não meninas, só os meninos. E ali então a gente tem agora, ali lá para frente, né? Então Moisés sendo esse tipo que nasce ali na frente e liberta este povo, que é a mesma coisa que Jesus vai fazer lá na frente. Ele vai libertar então todo o povo hebreu e todas as nações, na verdade, né? Vocês estão me ouvindo bem ou tá caindo? Eu tô vendo vocês oscilar, não sei se é a minha ou se é a internet de vocês. Não, Tá meio baixo, mas eu tô ouvindo bem. Ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa que me chamou a atenção nesses capítulos. É a obediência, né? Porque, assim, como é a nossa vida, né? Parece que quando nós acabamos de aperfeiçoar uma rotina de sobrevivência, a vida muda. Os nossos planos são alterados, mudamos de emprego, um membro da família morre, né? Temos um filho. E a realidade é que a mudança é sempre estressante, ela sempre traz uma
uma ansiedade mexe com o nosso interior, né? Até mesmo boas mudanças, elas podem ser assustadoras. Então, quando Deus revelou que enormes mudanças aqui estavam por vir para Jacó e seus descendentes na Bíblia, não nos é revelada a reação imediata de Jacó. Em vez disso, nós vemos o que ali? Algo mais importante. O que foi mais importante ali? A obediência. Então, a obediência de Jacó em abraçar a mudança, sentir ansiedade durante a mudança, é normal, né? A gente entra em medicação e passa mal e acontece um monte de coisa, mas ele não paralisou ali, ele foi obediente, pegou toda a família, se mudou e obedeceu, né? E é um aprendizado aqui que nós devemos fazer para não deixar que as emoções nos paralisem, né? Porque a nossa vida, ela vai mudar, mas a proteção de Deus, ela é constante, ela está ali presente. E isso trouxe, assim, esses capítulos, esses versículos aqui, traz, assim, uma segurança para a gente, né? Ter mais confiança em Deus, em obediência mesmo. Muito bom. E sabe o que é interessante, Beth, no que você está colocando? Se a gente chegar e pensar aqui, o que Jacó fez quando saiu da sua terra? Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifício a Deus de Isaac, seu pai. Ele orou. Uma coisa que a gente precisa aprender quando a gente vai tomar decisões, quando a gente vai tomar algumas providências que são grandes, como você está falando até de mudanças. Quantas vezes a gente coloca isso na mão do Senhor? Quantas vezes a gente dobra o nosso joelho e se sacrifica, faz um jejum, faz uma oração e se entrega ao Senhor verdadeiramente? Quantas vezes a gente realmente faz como Jacó fez? Oferecer um sacrifício, parar para falar com o Senhor. E aqui Deus respondeu a Jacó. Deu a ele a segurança de pode ir para o Egito. O nosso mal é buscar a Deus só quando as coisas vão mal, e é errado. A gente tem que buscar Sim, a Deus antes de qualquer decisão. antes de qualquer escolha. E é interessante porque provavelmente Jacó deve ter ouvido de seu pai Isaac. Lembra que quando teve fome na época de Isaac, Deus falou: não desça para o Egito? Deus em sonho apareceu, eu não sei, mas falou com Isaac: não desça para o Egito, fique ali nos filisteus, fique ali em G alguma coisa, esqueci o nome. Mas não desça para o Egito. Então, com certeza, isso já estava no coração de Jacó. Lembra que Jacó já era nascido, já tinha idade já para entender e ouvir as coisas, porque Abraão já tinha morrido, então provavelmente ele já tinha ali mais de 20 anos, ou até mais. Então ele ouviu do seu pai falando, ó, a gente vai para lá, mas Deus não permitiu a gente descer para o Egito. Então, com certeza, isso estava na sua cabeça. Descer para o Egito é perigoso. Aí agora eles têm uma situação que descobre que tem comida no Egito. Então vamos para o Egito buscar comida, mas vamos ficar aqui. Diferente de Abraão e de Isaac, que quando teve fome, saíram com toda a sua caravana e foram para o Egito e foram para os filisteus. Então a gente tem aqui agora Jacó fazendo diferente. Ó, vão lá, compra comida e volta. Olha o trampo e a dificuldade. Diferente de Abraão e de Isaac. E aí, quando José já estava lá prevenindo tudo, Deus já sabia, já tinha programado todo o andar da carruagem, aí ele fala, não, agora, já que meu filho está lá, eu vou para lá. Mas antes disso, vou agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito. Esses dias eu estava ouvindo um negócio que eu achei muito louco, muito interessante, que às vezes a gente tem pedidos em nossos corações, sonhos, coisas, visões, e a gente pede ao Senhor sem saber se vai receber.
porque a gente não sabe se é da vontade dele em entregar e tal. A gente tem que aprender a orar pedindo o que a gente precisa, mas agradecendo por ter recebido. Ah, Éder, mas e se eu pedir tal coisa e não receber? Agradece, porque Deus te livrou daquilo que não era para você receber. Então temos que aprender a ser gratos de todo momento. Então Jacó aqui, ele foi grato. Quando você oferece um sacrifício, você está sendo grato por tudo que aconteceu. E quando ele faz isso, o que acontece? Deus se revela a ele através de um sonho falando: vá em paz para o Egito. Pode descer, não tenha medo. Porque eu mesmo descerei ao Egito com você. Então, tipo assim, Deus está falando, eu estarei com você no Egito. E certamente o trarei de volta. Ali ele não está falando só para Jacó, que Jacó voltará para sua terra ali, que a gente sabe, depois de morto vai ser enterrado ali. Mas ele está falando da nação. Desce. Lá de trás, né? Aquela O- promessa lá de trás de Abraão. E Trazer de certamente volta. o trarei de volta. A mesma promessa que eu fiz ao seu pai. É necessário este tempo aqui. É necessário que vocês fiquem aqui. É necessário que vocês passem por isso. Mas os trarei de volta como uma grande nação. Então, o que eu tiro disso e do que você falou, Beth? Precisamos aprender a orar a Deus em todos os momentos, principalmente os de mudanças e de dificuldades, mas também ser grato. Jacó estava sendo grato, afinal de contas, seu filho que estava morto agora vive. Lembra a parábola do filho perdido, dos dois irmãos? O filho que estava morto agora vive. Vamos descer e fazer uma festa. Vou ao encontro dele. E aí a gente tem esse encontro maravilhoso no final, que José então sai da onde ele estava e vai de encontro ao seu pai em Gósen. Então aqui a gente já percebe que de Gósen para a cidade onde José estava tem uma distância. Eu não sei qual é a cidade que ficava o faraó, mas a gente tem aqui Zoan e Pitom, que é as duas cidades mais perto de Gósen. E eles vindo de lá, provavelmente, não sei dizer, não vou falar qual era. E então Deus tem feito grandes coisas, e ali eles se encontram e Deus os abençoa, e esse reencontro entre família é maravilhoso. Fechou, gente? Vamos estar finalizando então, vamos estar orando para que a gente possa estar. O Espírito continue revelando aos nossos corações as coisas que Deus tem para nós. Dona Leonilda, a senhora pode orar pela gente? Por favor. Tudo bem, oramos. Sim. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, nessa manhã, Senhor, para te adorar, te glorificar, Senhor. Pai, nessa leitura, Senhor, aprendemos cada dia mais, Senhor, de ti. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Senhor, por nossas vidas, Senhor amado, por nossas famílias. Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Ó, papai, aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Senhor. Nós cremos, Senhor amado, no teu poder, no teu agir, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Senhor, pela noite que passamos, Senhor amado. Ó, papai querido, nós te louvamos. Pai, abençoa, Senhor, a cada um de nós, Senhor, dando paz, alegria, Senhor. Aleluia, visita aquelas pessoas, Senhor, que não pôde estar aqui, Senhor, aqueles que vão estar também fazendo, Senhor, outro horário, papai. Muito obrigado, Senhor amado. Abre nossa mente, dá entendimento, continua, Senhor Jesus, nos usando, Senhor Jesus. Aleluia. Pai, é no teu nome, Senhor, que nós te pedimos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, nossos governantes, Senhor amado, abençoa, nos traz paz, alegria, Senhor amado, em nossos corações, Senhor. Ó, papai, nos ensinando a cada dia mais, Senhor. Pai, eu te peço também pela país ali, Israel.
Pai, por aquelas mulheres muçulmanas, Senhor Jesus, aquele povo, Senhor, que tem sofrido, papai, traz paz, traz alegria, Senhor amado, paz que eles possam entender que o Senhor é o nosso Messias, o nosso Rei, Senhor. Pai, é no teu nome, Senhor Jesus, que nós te pedimos, Senhor, por tudo e por todos, Senhor amado. Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E assim a gente finaliza este estudo maravilhoso, aprendendo do cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. E como é interessante quando a gente começa a ligar os pontos da Bíblia, quando a gente começa a ver a visão, começa a estudar a Bíblia, vendo uma história, pensando na outra, pensando no sentido que talvez essa história possa trazer, e isso nos traz revelações e abre a nossa mente sobre a história. Que Deus possa te abençoar e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.